Bondoso Deus e Pai, a gratidão no nosso coração é imensa em poder servi-lo em espírito e em verdade. Senhor, nesta hora nós repreendemos toda a força de Satanás. Todo o reino dele está desfeito em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele se torne impotente nesta hora, porque nós vamos contra ele em nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os irmãos aqui presentes e a todos que estão através da transmissão, nós repreendemos toda a força de Satanás. Reclamamos que os anjos do Senhor possam estar à nossa disposição nesta hora. O anjo da cura, Senhor, possa se manifestar e que a Tua palavra tenha preeminência em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por amor do Seu nome. Amém e amém. Deus continue abençoando a cada um de vocês, né? É bom revê-los aqui mais uma vez, e vocês através da transmissão. Deus abençoe, de vários locais estão nos acompanhando, né? E é bom estar aqui na casa do Senhor mais uma vez. E podemos dizer Ebenezer, até aqui Ele tem nos ajudado, né? Estamos aqui no assunto sobre cura e milagres. Desde quarta-feira nós estamos abordando esse assunto. Você que quem sabe está vendo a primeira vez, eu te aconselho no nosso canal. Nós começamos, né? Creia das promessas na quarta-feira. Hoje de manhã, Deus cura. E agora à noite, se Deus quiser, a cura é um benefício. E assim nós vamos tratar essa semana toda, todos os dias, a partir das 18h45, já estamos aqui. Vamos ter pouco louvor nessa semana, por questão do horário também, que temos que estar em casa. E nós estamos assim nos preparando, com consagração, com jejum e com oração. Estou convocando a todos vocês que são de jejum, todos vocês que são de oração, de consagração, preparem suas vidas e me ajude com as suas orações, né? Nombrando, quando fazia isso, ele tinha 2 irmãs que ficavam atrás do altar durante a campanha, para ele, em jejum, em oração, para que Deus pudesse dar vitória. Ele disse, é isso que nos dá a vitória, né? Que nos dá a vitória. E já temos testemunhos de milagres, né? Que já aconteceu. Eu chamo milagre porque foi algo assim, instantâneo, né? Foi algo realmente abençoado. Sem dizer de curas que haverá e que Deus está no controle de tudo, né? Deus abençoe. Eu não vou nem inventar falar o seu nome, filho, porque eu misturo Rosine, não sei quem. Seu pai arrumou tanto R que eu não sei onde é que ele conseguiu, né? Obrigado, bem-vindo, Deus te abençoe, né? É Rosine? Aí. Rosine, como é que é o nome do outro? Ronildo, aí. A família do R, né? É igual a história do rei de Roma, né? Que o rato roeu a roupa da rainha Rita. Então, é a família do R, né? Graças a Deus. Obrigado por ter vindo, é sempre bem-vindo, em nome do Senhor Jesus, né? A escritura que nós vamos ler é Êxodo 25, não vamos perder tempo, porque nós temos o horário para estar em casa. E é isso. Você pode dizer para quem está do seu lado, a cura divina é um benefício. Você crê que ela é um benefício? Ele pode então fazer isso por ti, fazer isso por mim, porque Ele está em sua palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres, será feito. Obrigado, irmão. Êxodo 25 e Evangelho de João capítulo 9. Nós vamos ler essas 2 escrituras. Quero te convidar, se colocar de pé, aconselho a vocês anotarem, né? E nós vamos entrar aqui nesse mundo da cura
esse mundo sobrenatural, nesse mundo do milagre. Eu sei que não será possível para todos estar presentes durante essa semana, mas se não for possível, acompanhe da sua casa, que nós vamos ter aqui. Mas se for possível você ver, o milagre e a bênção é maior, né? Mas eu sei que a semana inteira para estar aqui na igreja, eu sei que não vai ser possível para todos, mas os que for possível, você venha. Se não for, acompanhe através do nosso canal. Amém? Mas eu tenho certeza que seremos de uma maneira muito, mas muito especial mesmo, muito abençoados. Êxodo capítulo 25. Eu quero ficar aqui com o verso 20 a seguir. Êxodo 25, do verso 20 ao 25. Aí eu vai na minha briga agora, de eu anotar uma escritura e ler outra. Êxodo 25, isso mesmo, do verso 20. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. O que eu fiz? Só um momento. Só um momento. Não, não é. Não é. Eu troquei a escritura. Eu troquei aqui na hora de anotar. Meu Deus. Deixa eu ver aqui se é o 24. É 23. Meu Deus. Meu Deus. Êxodo 23. Ainda bem que achei rápido, né? Êxodo capítulo 23, verso 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia. Porque o meu nome está nele. Quando Deus envia um anjo, o nome está nele. Mas se diligentemente ouvires sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e aos heteus e aos perizeus e os cananeus e os heveus e os jebuseus, e os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme suas obras, antes o destruirás totalmente e quebrarás de todas as suas estátuas. 25. E servirei ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. É uma promessa, vocês creem? É um benefício. Evangelho de João, capítulo 9. Deus seja louvado. Evangelho de João, capítulo 9. Encontraram? Verso 1. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Senhor, esta é a sua palavra, e ela não falha. Ela é o Senhor é a sua palavra.
passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor nunca passará. Me ajuda a ajudar teus filhos, Senhor, enquanto nós estamos examinando a sua palavra, o que disse os seus profetas, o que disse o Senhor, e também com as mensagens do seu mensageiro. Que isso possa nos dar uma base de sustentação, para alinharmos a nossa vida com a sua palavra. Os exemplos que temos aqui, do que já aconteceu, possa ser, Senhor, uma forma de nos guiar em toda a verdade, e tomarmos o mesmo posicionamento que aqueles que venceram tomaram. Portanto, Senhor, eu te peço, não só pelos aqui presentes, mas por todos quanto estão nos acompanhando através desta transmissão, e aqueles que terão a oportunidade de ouvir, que a bênção do Senhor seja sobre cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podem se assentar. Bom, é um assunto que realmente ele mexe com tudo, porque você entra no reino espiritual de Satanás, ele tem um seu forte, e nós então temos a oportunidade dada por Deus para poder entrar isso revestidos de poder. Nós precisamos estar revestidos de poder, de autoridade. E essa autoridade foi dada por Cristo Jesus. E aqui nós estamos diante de fatos que não podemos, em hipótese alguma, negar. Esse caso aqui de Êxodo capítulo 23, que é muito importante para mim e para você estar atentos ao comando do Senhor, a voz do Senhor, que nos dirige, nos dando essa ordem: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Êxodo 23, verso 25. Aqui no Evangelho de João, capítulo 9, nós encontramos uma história de um jovem que ele nasceu cego. Ele já era de maior de idade, quando Jesus realiza o milagre na vida dele, e Jesus foi interrogado, pelos seus discípulos, foi interrogado pelos fariseus, perguntando se ele havia pecado ou aquilo era aos pais. Então nós temos aqui um fato que é muito impressionante, que está dentro da pergunta da irmã que fez na hora do culto de manhã, e nós vamos abordar esse assunto aqui dentro da Bíblia. A pergunta dela está dentro de Êxodo, capítulo 34. Mas nós vamos chegar ali daqui a pouco. Quero recordar vocês do Salmo 103, nossa leitura hoje de manhã, aonde a Bíblia disse: bendiz ao Senhor a minha alma, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Isso está no Salmo 103, 1. Então, o profeta disse na mensagem cura, ou melhor, na mensagem em amor, pregada em 14/3/58, parágrafo 172. A cura divina é apenas um benefício que acompanha a sua apólice de seguro de vida. Quando você entrega seu caminho ao Senhor, você entrega a sua vida a Ele, você recebe muitos benefícios, que isso está dentro do apólice de seguro. O apólice seria você fazer um seguro para a sua casa, um seguro para o seu veículo, e caso aconteça algum acidente, a sua casa tem a cobertura, você vai receber os benefícios que aquela seguradora lhe oferece. Caso não aconteça absolutamente nada, a beneficiada é a seguradora. Mas os benefícios da vida de ser um cristão, de ser uma cristã, entre eles está a cura, entre eles está o milagre. Entre os benefícios que Deus promete quando nos tornamos um cristão, está o arrebatamento, está a vida eterna, está a Nova Jerusalém, está o milênio.
Benefício é tudo aquilo que nos ajuda, tudo aquilo que nos dá segurança, tudo aquilo que faz de nós pessoas melhores do que nós somos. Então veja, aí ele cita, Davi disse: bendiz ao Senhor a minha alma, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele pergunta: quantos sabem disso? Quais? Salmo 103, 2: perdoa todas as tuas iniquidades, e quem cura todas as suas enfermidades. Então esse é um benefício que está aqui dentro de sua palavra, e que Isaías já disse, que Isaías 53, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então, se ele levou sobre si, o que nós precisamos é apenas tomar posse desse benefício que ele já fez. Quando ele foi na cruz, ele levou toda a doença, ele levou toda a enfermidade, ele levou toda a maldição. Então, nós somos beneficiários de sua palavra. Amém? Este é um benefício que acompanha isso. Aqui em Lucas capítulo 8, nós vamos encontrar que Maria Madalena, ela foi beneficiária, ou beneficiada, né, desta promessa, que o Verbo, ao se fazer carne e encontrar com ela teve esse privilégio. Vejamos aqui em Lucas capítulo 8, verso 1 e verso 2. Veja: e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade, Jesus, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, toda doença é um demônio. E quando um espírito mau sai de uma pessoa, diz Jesus, ele sai por lugares áridos, e ele fica de lá observando. Por quê? Porque ele conhece qual era a sua natureza, ele sabe do que você se dedicava mais. Então ele fica de lá olhando, e você descuida, só é justificado e chega na santificação e não sai da santificação. Então ele olha e fala: poxa vida, a casa está limpinha, a casa está como é que é? Jesus disse: a casa está limpa. Como? Adornada. Então está lindo, linda, eu volto para lá. E ele vem e traz mais 7. E a pessoa fica 7 vezes pior do que ele era antes. Então ele é um oportunista, né? Então, quando nós temos o privilégio de Deus de sermos justificados e santificados, nós precisamos de nos encher de sua palavra, de encher do seu Espírito Santo, para termos uma vida consagrada. O caso dessas mulheres aqui acompanhava Jesus, e a Bíblia disse que ela ajudava Jesus com as suas fazendas. Agora aqui no Evangelho de João capítulo 9, vamos dar essas voltas aqui nas Escrituras, para nós chegarmos aqui. João capítulo 5, versículo 14. Evangelho de João 5, 14. Eu disse 9, eu errei. É João 5, verso 14. Que Deus seja louvado, Ele está em sua palavra, você crê? João 5, verso 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Se alcançou o perdão? Se alcançou a libertação? Então não peques mais, para que não suceda coisa pior. No verso 15 diz: e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Então, irmãos e irmãs, só Deus cura, médico não cura. Nós já vimos isso essa semana, hoje de manhã, vimos na quarta, vamos ouvir agora, e durante a semana. Quero conscientizá-los disto, que quem cura é Deus. Você vai tomar remédio enquanto viver, mas o remédio nunca, jamais te curará. Ele te anestesia, ele tira
alguma dor, mas ele não te cura. Ele não constrói tecidos, só Deus pode curar. Amém? Mensagem em demonologia, pregada em 8/6/53, no parágrafo 19. Preste atenção. Agora, toda enfermidade, nós temos que primeiro ficar sabendo que toda enfermidade veio do diabo. Toda ela. Toda enfermidade veio do diabo. Deus não é autor da enfermidade. Nenhuma enfermidade vem de Deus. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Vamos estar ter uma base bem estabelecida aqui, irmão, porque ninguém pode com a verdade senão pela verdade. Se estivermos bem alicerçados, oh, glória a Deus, né? Não existe demônio suficiente no inferno para fazer frente com a verdade. Todas as vezes que eles se levantarem, eles cairão por terra. Correto? Evangelho de João 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, Jesus dizendo, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Se o príncipe deste mundo, que é Satanás, que é o Deus deste século, segundo aos Coríntios 4:4, que cegou o entendimento dos incrédulos para que não creem, Jesus está dizendo, eu não tenho nada a ver com ele, e ele não tem nada a ver comigo. Por quê? Porque o meu evangelho é de luz e o dele é de trevas. O meu evangelho é de cura e o dele é de doença. O meu evangelho é de vida e o dele é de morte. O benefício dele para as pessoas é tristeza, angústia. O benefício meu para os meus filhos é cura, é libertação, é milagres. É totalmente reis de reinos diferentes. E que nós temos esses exemplos aqui na Bíblia para alicerçar a nossa fé. Tudo é possível àquele que crê. Amém? Você crê? Então Deus às vezes permite que Satanás ponha enfermidades. Ele permite em você como um chicote para trazê-lo de volta à casa de Deus quando você o desobedece. Aí sim, ele pode pegar situações, levar você a beco sem saída e pode te disciplinar severamente para te trazer de volta. Ele pode te levar a circunstâncias horríveis. Ele pode trazer dores horríveis, sentimentos estranhos para te trazer de volta. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 18. Vamos lá. Nós vamos entrar aqui nesse benefício tão abençoado que ele tem para mim, que ele tem para você, que ele tem para que todo aquele que nele crê. Agora eu quero que vocês pensem bem assim, firme bem os seus pensamentos. As promessas de Deus na Bíblia é para quem acredita, é para quem crê, é para quem está disposto a se submeter à vontade de Deus. Vou trazer aqui para vocês verem que a cura, que o milagre está condicionado. Deus te cura, Deus te faz o milagre da sua vida, mas está relacionado à condição. À condição. Então veja bem, aqui em Ezequiel, capítulo 18, verso 26. Preste atenção no que Deus fala através da boca de Ezequiel. Ezequiel 18, 26. Olha, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela, na iniquidade que cometeu morrerá. E é um justo. Uma pessoa justa. Ela cometeu? Sim, cometeu. Então, o 27. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Então não morre. Mas se a pessoa é justa, ela transgredir, ela morre. Se a pessoa é injusta e ela se arrepende, ela vive. Pois que se reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. É a forma que Deus trata.
Contudo diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Então Deus pergunta: porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos os vossos caminhos? Vocês querem dizer que eu sou culpado? Vocês opinaram por andar por caminhos tortuosos, vocês opinaram por pecar, vocês opinaram para abrir brecha, para que a doença viesse sobre vocês, que as enfermidades venham sobre... É o meu caminho que é torto, Israel? Vocês fazem as coisas erradas e é o meu caminho que é torto, igreja? Ele disse no 30: portanto, eu vos julgarei cada um conforme o seu caminho. Cada um. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus: tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então tem que haver arrependimento, tem que haver conversão. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo de refrigério com a presença do Senhor. Atos 3, verso 19. Mas vamos caminhar um pouco mais. Mas a enfermidade em seu princípio, toda ela veio do diabo. Toda ela. Já imaginou uma pessoa crer que Deus, o nosso Pai Celestial, seria o autor de uma coisa como enfermidade e morte? Ele não é. Mas ele permite Satanás te cirandar como trigo. Ele permite Satanás trazer doenças, trazer enfermidades. Ele permite. Ele permite adversários levantar contra você. Ele permite acidentes, coisas estranhas, inimagináveis, apenas para chamar a sua atenção. Você está saindo do caminho. Então ele tem uma forma de te trazer. Ele pode te colocar em uma cama de enfermidade, olhando para cima, como o caso daquele senhor que tirava o leite. Ele era leiteiro, mas ele trabalhava muito, que ele não podia vir à igreja, porque entre as vacas tinha uma vaca que não aceitava ninguém tirar leite dela, só ele. Então ele não podia vir aos cultos. E o pastor chamava e orientava: pastor, a vaca não deixa ninguém tirar leite, eu não posso ir à igreja. Todas as vezes que falava com ele, a vaca. Como nós temos alguns irmãos que não tem jeito de vir à casa do Senhor. Eles sempre têm uma desculpa para não vir da casa do Senhor. E como eu disse hoje de manhã, quando não pode, eles ligam que querem vir, manda áudio e começa a me mandar lei, não sei da onde, que a lei tinha, não sei o quê. Mas quando está aberto, não vem. A gente nem sabe, porque nem na live a gente sabe se está vendo, né? Não manda um áudio, não fala nada, de repente até está assistindo, eu não sei. E então esse irmão, o pastor, não teve jeito. Um dia ele recebe a notícia de que o irmão estava internado. E o pastor então demorou um pouco, até internado, o médico está cuidando, não vem mesmo à igreja, vou deixar ele lá uns dias. E ele então chegou e foi lá. Chegou lá, o irmão estava todo, sentado com a Bíblia na mão e todo animado, e o pastor olhou para ele: ei, pastor, olha, está tudo bem agora, né? Estou animado, né? Pezão engessado, a cabeça engessada, o bração engessado, mas o zoião aberto, esperto. E aí, irmão, como é que você está? Ah, pastor, agora eu estou bom, mas eu já tive feio, viu? Olha, já li a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse. Uai, irmão, então você está uns bons dias aqui? Sim, pastor, eu estou bom aqui, graças a Deus eu estou bem. E o pastor olhou: olha, irmão, só tem uma curiosidade. E ele falou: qual é, pastor? E a vaca? E a vaca que você não podia vir, porque você tinha que tirar leite dela, pastor, irmão. Você não podia vir, só você. E agora você disse que já leu a Bíblia toda, então eu estou preocupado, estou assim, curioso. O que aconteceu? O que você fez com a vaca? Ele falou: não, conseguimos um outro vaqueiro. E aí o vaqueiro veste a minha roupa. E a vaca vem, cheira a roupa e sente o meu cheiro. Aí ela deixa ele tirar. Precisou de ir para a cama de um hospital para arrumar um jeito, para ir para o hospital, mas para a igreja não vem. Então Deus pode permitir uma circunstância como essa, te colocar no leito de enfermidade,
começa a negligenciar a vontade dele, começa a negligenciar a palavra dele, então ele tem que arrumar um jeito para tratar de você como um filho, para tratar de você como filha. E então você só vai entender que ele é um pai amoroso, que ele é um pai perdoador, que ele é um Deus de amor, quando você correr para os braços dele em um leito de enfermidade, ou alguma coisa ruim precisa acontecer. Nós não temos os nossos filhos que você fala, você dá conselho para a filha, você dá conselho para os filhos e procura o melhor para ele, porque um pai e uma mãe quer o melhor para o filho, eles não te ouvem, eles não te obedecem, chega uma hora você tem que pegar uma vara. Se você ama a sua filha, se você ama o seu filho, você tem que pegar uma vara, porque foi a Bíblia que disse que você tem que pegar uma vara. Não estou dizendo que você vai espancar, não, mas disciplinar é bíblico, é correto. Disciplina esse menino, disciplina essa menina, para que ela não caia num abismo pior, em uma situação mais complicada. Tem que ter a disciplina, porque tudo tem ordem. Eles não te obedecem em casa, mas se eles chegarem ali na rua e transgredir, a polícia pega ele com cacetete. Então a polícia pode bater com cacetete, um pai e uma mãe não pode pegar com vara. Então, para evitar que os policiais tenham que fazer isso, porque vai crescer indisciplinado e vai crescer indisciplinada, você disciplina como pai, como mãe. Deus faz a mesma coisa. Vamos aqui em Jó capítulo 2, para vocês verem uma situação. Vamos lá. Glória a Deus. Você crê na Bíblia? Você crê que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Você crê que isso aqui está como exemplo para que eu e você não venham cometer os mesmos erros? Amém. E se errarmos, temos que tomar o mesmo posicionamento, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele está em sua palavra. Jó capítulo 2. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu creio que isso aqui, irmãos, para mim é coisa de ouro, né? É algo tremendo, muito bom, graças a Deus. Jó capítulo 2, verso 4 ao 9. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: olha como que Satanás sabe como chegar diante de Deus, e como que ele sabe disciplinar alguns filhos de Deus. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos, e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Veja bem, toca no osso, toca na carne. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Se você pegar a mensagem, ouvir, mas agora veja, você vai ver que isso aconteceu porque Jó perdeu a inspiração. E eu fico pensando, e esses irmãos e essas irmãs que perdem a inspiração para louvar, dão uma oportunidade para cantar e não vem, e tem o dom. Esses homens que têm o dom de pregar, eles têm a oportunidade, mas eles negligenciam. Os que não deveriam pregar, estão pregando. Os que deveriam, ficam correndo. Como é que vai ser a situação? Será que Deus vai ter que fazer isso aqui? Veja o 8. E Jó tomou um caco para raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher, agoniada, que não já aguentava, já tinha passado por 10 velórios, ou 14 velórios, né? Eu não me lembro a quantidade de filhos, 10, 14, 10 velórios. Por 10 velórios, disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Ela estava transtornada. Por quê? Porque ela sabia que se blasfemasse contra Deus, morria. Então você elimina, você morre logo, né, e acaba. Se você falar isso aí, você morre, se alivia, me alivia, porque já vou ser uma viúva mesmo e sem filhos.
Ela falou desesperada. Também, irmão, são 10 velórios. Pensa você na sua casa, um caixão já é complicado, 10. Os filhos e as filhas, tudo morto. Pobre, perdeu tudo que tinha, perdeu fazenda, perdeu empregado, perdeu tudo, não tinha absolutamente nada. O marido agora, que é a única coisa que ele tinha, está com dores nos ossos e chagas na carne, raspando com caco e jogando cinza em cima. A saída para ela é: amaldiçoa Deus, porque Ele te mata e você sofre, acaba com esse sofrimento. Então Deus permite a morte por causa da desobediência. Deus permite a morte como um escritor disse: a única coisa que a morte pode fazer com um cristão, com a cristã, é arrear a carruagem que nos levará na presença de Deus. Cada cristão. Mas a palavra morte em si significa separação. Bom, vamos para a mensagem do homem interior. Essa pregada em 12/12/53. Agora sim, irmã Simone, vamos entrar na sua pergunta. Vamos lá. A doença é causada pelo pecado. Antes não tínhamos qualquer pecado. Nós não tínhamos nenhuma doença. Então, primeiro, a doença é um atributo do pecado. Talvez não o que você fez, mas o que você herdou, porque Deus prometeu que irá até a 3ª e 4ª geração. É isso, irmã? 3ª e 4ª geração, que Ele iria visitar a doença por causa da desobediência do pai para com ele. Então, abra sua Bíblia em Ezequiel 18. Vamos ver essa situação aqui, diante disso aqui que foi dito lá em Êxodo 34, não é? Então vamos ver aqui o que a Bíblia diz aqui, porque isso está em Êxodo 34, versículo 5 ao 7. Vocês lembram que nós lemos isso? Mas vamos caminhar na Bíblia, em Ezequiel capítulo 18, para ver como que Deus tratou com esse assunto um pouco mais na frente. Depois que aquelas gerações passou, e depois nós vamos vir a Jeremias e ver por que aquelas sentenças saíram. Amém. Você está bem? Vocês estão felizes? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Ezequiel 18, verso 1 ao 4. A responsabilidade pelo pecado é individual. Já não está dizendo que é o pai, que o filho é porque o pai pecou. Já não está falando nada da questão da geração aqui, mas está falando que é individual. Veja: e veio em mim a palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os que usei esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direi esta parábola a Israel. Eu vou tirar essa maldição. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Não está dizendo que a alma do filho que pecar por causa do pecado do pai vai morrer. Não, é a alma. Se foi o pai que pecou, ele morre. Se foi o filho que pecou, ele morre. Se foi a mãe que pecou, ela morre. A alma que pecar, essa morrerá. Vamos voltar aqui em Isaías 31 para nós entender isso aqui. Amém? Amém? Jeremias 31. Glória a Deus. Verso 29. Glória a Deus. Encontraram? Vamos voltar lá no provérbio. Naquele dia nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram ou se entortaram. Ficaram tortos. Embotaram, né? Ah, manchou. Então tá bom, obrigado, irmã. Não manchou. Então vamos, ao 30. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. Cada um vai morrer pelo seu pecado. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão, ficarão manchados. Ao 31. Eis que dias vêm. Amém, irmã Simone?
Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invadiram a minha aliança, apesar de eu o haver desposados, diz o Senhor. Então aqui a situação ela muda. Vamos para o 33. Mas esta é a aliança que farei à casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheci o Senhor, porque todos me conhecerão. Você conhece o Senhor? Desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ele quebrou a maldição da lei. Toda maldição, ela só segue se você quiser. Se você quiser quebrá-la, você pode quebrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu na cruz, se tornou maldito para que eu e você se tornasse bendito. Gálatas capítulo 3, não vamos ficar só com o velho, vamos para o novo também, porque essa é uma base, é uma sustentação, porque ninguém pode com a verdade, senão pela verdade. E nós estamos enfrentando demônios, e os demônios não têm medo de pulo, de grito, de sapatear, de dançar, de falar em línguas, não, mas na verdade ele sai correndo. Então vamos contra ele com a verdade, e ninguém pode com a verdade, senão pela verdade. Então Gálatas capítulo 3, verso 11, a partir do versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Quem crê? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo, olha aí, irmão, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Amém? Vamos fechar o assunto agora? Lamentação 3, Lamentações de Jeremias, vamos lá. Vamos fechar esse assunto para nós seguir aqui mais adiante. A Escritura é real, é verdadeira, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Quem crê, diga amém. Amém. Lamentação de Jeremias, capítulo 3, é o primeiro livro depois de Jeremias. Acharam? Acharam? Cadê as Bíblias? Essa semana aqui, esse assunto, nós temos que trazer a Bíblia para vocês enfrentar a Satanás. Não é o celular, é a Bíblia, tá? Celular não é Bíblia. Ele pode conter a Bíblia, mas ele não é a Bíblia. Lamentação 3, versículo 39. De que se queixa, pois, o homem vivente? De que se queixa a mulher? De que se queixa o homem? Queixa-se cada um de seus pecados. Cada um de seus pecados. Para de queixar do pecado do seu pai, para de queixar do pecado de sua mãe, para de queixar do pecado do teu irmão, queixa do teu. Mensagem provando sua palavra, pregada em 26/4/65, parágrafo 88 até o parágrafo 90. Provando sua palavra, parágrafo 88 ao 90. É para aquele que crê. E se ele puder encontrar alguém que crê em sua palavra, quem aqui crê em sua palavra, através da transmissão, você crê? Ele provará sua palavra por meio de você,
E algumas vezes as enfermidades e coisas tais nos acontecem desta maneira, de modo que Deus possa provar a si próprio. Lembra-se do homem cego que Jesus encontrou? Eles disseram: quem pecou, ele ou o pai ou sua mãe? Evangelho de João 9. Ele disse: neste caso ninguém, mas para que as obras de Deus pudessem ser dadas a conhecer. Veja, isto aconteceu ao rapaz de modo que Jesus pudesse ser glorificado. Algumas vezes as enfermidades não é uma maldição. Vamos dizer um para o outro: às vezes a enfermidade não é uma maldição, é uma bênção. Vamos dizer, às vezes a enfermidade não é uma maldição, mas uma bênção. Ele tem que te trazer para perto dele, de modo que possamos entender nossa fé até ali e chamar aquelas coisas que não são como se fossem. Deus assim disse, e Ele provará que é assim, se você tão somente não se enfraquecer diante do teste. Diga para quem está do seu lado: não vá enfraquecer na hora que o teste vir sobre você. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Não é isso que Paulo disse? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6. Amém? Você está feliz? Agora, existem bons médicos. Se você vai ao médico, se ele for um bom médico, você diz: doutor, eu estou com dor de cabeça. Agora, se ele tiver interesse no seu paciente, ele dirá: bem, se ele não tiver interesse, ele dirá: bem, toma uma aspirina e depois você vai para a sua casa. Vê? Primeiro ele terá que diagnosticar o caso, até que ele encontre onde exatamente está a causa. Você vê, tem alguma coisa causando aquela dor de cabeça, talvez uma aspirina vai resolver, eu não sei, mas talvez não. Mas se ele é um bom médico, ele vai fazer exame minucioso em você, e ele fará o melhor que ele puder por você. Agora, se ele disser: bem, talvez você tenha um apendicite, nós vamos te operar. Agora, fazer isso sem diagnosticar o caso, isso seria um caso antiético. Quantos casos que a gente ouviu falar que o médico disse que era isso, abriu a pessoa e depois não era. Falta de ética, falta de diagnosticar. Veja, pois ele tem primeiro que encontrar a causa. Bem, esta é uma maneira como Deus faz destas reuniões. E a razão que eu vou devagar com as pessoas, primeiramente é para ver onde está o motivo que causou aquela doença. Então veja, sintomas e causas. Tem um sintoma? Tenho, mas é a causa, qual é? O que causou isso? O sintoma é dor de cabeça, mas a causa da dor de cabeça qual é? Não, o problema é a diabetes, é um diabo, mas qual é a causa? É o sintoma, qual foi a causa? O que causou essa diabetes? Seja lá a doença que for, qual é a causa? O sintoma é uma coisa, mas e a causa? Que foi que causou aquilo? Veja, e antes que você possa se livrar de uma doença, se o médico não pode fazer nada por você, pelo ao menos encontre a razão daquilo. Qual é a causa daquilo? Leia, examine, ore, jejue, vai aos pés do Senhor, procure saber: Senhor, o que está acontecendo? Por que está acontecendo? Porque lembra do pastor Isaías? Vocês lembram? Quando você lembra do pastor Isaías? Eu posso dizer aqui porque ali de Paraná estava ruim, enfermo, foi para o hospital e ficou. Ele tinha aquela doença dele, sempre pegava ele, a gente saía daqui, ia na casa dele, orava com ele, ele melhorava, mas aquela vez a situação ficou complicada, ficou difícil. Chegou ao ponto que ele chamou a família, confessou tudo, falou para a irmã o que ela tinha que fazer, chamou as meninas, a Shirley, a Adaís, o Kleber,
e disse para eles e para a irmã Cirlei o que ela tinha que fazer. Despediu de todos eles, me chamou lá, eu fui e orei por ele. Falando que ele ia morrer mesmo, desesperado, né? Não tinha mais o que fazer. Orei por ele, ele foi para o hospital. Levaram ele para o hospital. Aí chegaram lá no hospital, os médicos falaram que ia fazer uma cirurgia nele. Falou, não vai fazer cirurgia não. Nem mim não. E o médico então conseguiu convencer ele com muito carinho. Não, eu não curo. Ele falou, não, Deus vai me curar. Ele falou assim, mas eu não curo, quem te cura é Deus. E ele concordou. Então tá bom, então já que o médico convenceu ele que quem curava era Deus, e ele então teve uma Madonna por ali, e eu sei que ele teve uma visão. E ele via, quando ele dormiu um pouquinho, ele via que as pessoas vinham, recebiam oração, e ele orava para aquelas pessoas, as pessoas eram curadas, aquela fila de oração. A hora que ele voltou da Madonna, ele falou, ninguém vai me operar não, estou indo embora. Ninguém vai me operar não, eu vou para casa. E ele então, você só tem que assinar um termo de responsabilidade. Ele assinou um termo de responsabilidade e foi para casa. E aí ele ficou mal, aí ele ficou ruim. Aí então que a coisa já estava mesmo para lá, para que não tinha mais situação, que ele chamou a família e tudo e acertou. Ele só então desmaiou de tanta dor. Os vizinhos escutavam ele gritando de tanta dor. E aí foi quando ele teve essa visão. Aí ele conta que ele estava ali e aquela doença vinha sobre ele, e ele disse, eu te expulso em nome de Jesus. E a voz disse para ele, você disse uma vez. E ele, eu expulso em nome do Senhor Jesus. A voz dizia 2 vezes. Ele foi, eu expulso em nome do Senhor Jesus 3 vezes. E na medida que ele ia falando, a voz ia dizendo ele. Quando chegou na 7ª vez, ele levantou e falou, quer saber de uma coisa? É o diabo que está querendo me matar. Ele levantou, vestiu a roupa e veio para a igreja. Ele veio aqui, sentou ali, começou a dar amém, glória a Deus e aleluia. E a irmã Dalvina tinha visto a situação dele, falou, esse homem está de brincadeira. E eu com todo o cuidado dele, ele terminou o culto, dando glória a Deus, aleluia, ali, branco, meio verdeado. Ele ficou internado vários dias. E ele, pastor, eu quero dar um testemunho, o senhor permite? Falei, amém, irmão, pode dar o seu testemunho. Quando ele subiu aqui, o homem pulava e batia onde ele estava machucado, disse lá, Satanás, eu estou curado. E eu atrás dele assim, eu falei, se cair eu seguro. Nunca mais. Está lá em Ji-Paraná, orando pelos enfermos, e volta e meia ele vem aqui. Que dom que Deus deu para ele. Que dom. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está em sua palavra. Se você crê, a promessa é para você também. E vocês que comparecem às reuniões, entendem como o Espírito Santo revela às pessoas os seus pecados escondidos e assim por diante, que eles têm cometido muitos anos atrás. Muitos anos atrás, ou talvez alguma coisa que não deveria ter feito, ou coisas que deveriam ter feito e não fizeram. Então, a consequência é, você deveria fazer e não fez, ou você fez o que não deveria. Então eu digo assim, meu irmão, minha irmã, se Deus te deu um dom, é melhor você fazer, é melhor você usar este dom. E eu quero terminar por aqui, por favor, irmãos, passa para mim, e amanhã o nosso assunto é sintomas e causas das doenças. Sintomas e causas das doenças. A nossa pregação vai ser pequena amanhã, 45 minutos, e depois nós vamos ter meia hora de oração, porque nós vamos ter meia hora de oração de segunda a sábado aqui, se Deus quiser. De segunda a sexta, se Deus quiser. Porque no sábado e no domingo eu estarei orando pelas pessoas. Eu vou ministrar a ceia para uns irmãos. A primeira parte vai ser no sábado e do domingo a segunda parte, para ministrar a ceia. Tá bom? Amém? Por favor, irmão, traz para mim. Pai querido e amado, te louvamos por sua bondade, por sua misericórdia, pelos benefícios que o Senhor nos tem dado, pela sua palavra, por cada irmão aqui presente, por cada irmã, pelas nossos visitantes, pelos nossos irmãos e irmãs, por cada pessoa que tiver acesso ao nosso canal. Nós oramos pela cura, nós oramos pela libertação, que Teu Espírito Santo, Pai, nos guie em toda a verdade, que o Teu Espírito Santo nos dê a orientação que precisamos ter como filhos e filhas do Senhor,
prepara o coração das pessoas para acertarem seus pecados, para colocarem suas vidas em dias. Aqueles que deveriam fazer alguma coisa e não fez, que eles possam se posicionar. Mas, Pai, estamos crendo em cura, em libertação e milagres, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o Senhor disse isso em sua palavra. Então, nós somos os beneficiários, Pai, e como filhos e filhas do Senhor, nós recebemos as bênçãos que o Senhor tem para nós. Já repreendemos toda a força de Satanás, todo o demônio. Saia em nome do Senhor Jesus Cristo, e que os filhos e filhas de Deus possam tomar posse da sua cura e da sua libertação. Nós oramos, Pai, e te agradecemos em teu santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.